No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 50, ele diz assim, ó: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olha só, corpos de santos ressuscitaram. O véu do santuário, o véu que separava o tabernáculo, que separava o santo lugar do santo dos santos. Como eu coloquei agora há pouco, falando a respeito da mesa, o santo lugar era onde o sacerdote, era o chamado átrio, que o sacerdote fazia o serviço diante de Deus. E o santo dos santos era o lugar que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Uma vez por ano, um dia por ano, ele entrava, para fazer expiação pelos seus pecados e pelo povo. Então havia esse véu. Por trás desse véu estava, no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, e dentro dela as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, do sacerdote, a qual Deus havia escolhido. Quando Jesus, ele entregou o seu espírito, ele entregou a sua vida em sacrifício, ele verteu o seu sangue, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E a prova de que isso era real foi exatamente o que aconteceu. Ali estava-se começando uma nova aliança. A primeira aliança era feita pelo sangue de animais, bode, carneiros, pelo sangue de animais. O ser humano era purificado dos seus pecados quando entregava sua oferta, quando entregava o animal, e aquele animal morria em seu lugar, transferindo as suas maldições, transferindo os seus pecados para aquele animal. E o sangue daquele animal era o sinal da libertação daquele pecador, da libertação daquela pessoa que estava vivendo debaixo da maldição e debaixo do salário do pecado. Esse era o processo, podemos dizer assim, da primeira aliança. Quando o Senhor Jesus, ele rendeu o Espírito, como nós acabamos de ler, ele se tornou o Cordeiro que foi entregue por nós e que verteu o seu sangue por nós, para que por esse sangue nós fôssemos libertos do pecado, libertos do mundo e libertos da condenação do diabo. E passássemos a ter livre acesso à presença de Deus, ou seja, ao Santo dos Santos, que outrora somente o sumo sacerdote tinha acesso. Com o Senhor Jesus, ele se tornou o sumo sacerdote, nos dando livre acesso pelo seu sangue, pelo que ele verteu e entregou na cruz do Calvário, pelo novo e vivo caminho, como diz lá no livro de Hebreus, e nós já vamos ler sobre isso. Mas um detalhe que me chama a atenção nesse momento, é exatamente o que nós lemos aqui. Abriram-se os sepulcros
e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olhe para mim, por favor. Corpos de santos. Você veja que tudo que se refere a Deus, se usa a palavra santo. Se usa a palavra santidade, santíssimo. Ninguém consegue ter uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, sem que viva em santidade. É impossível. Não há como a pessoa dizer que tem vida com Deus, que tem uma vida com o Senhor, sem viver em santidade. Todas as vezes que se fala em comunhão com Deus, em vida com Deus, em obra de Deus, exige-se santidade. E se tratando de salvação, mais ainda. Veja que quem ressuscitou foram os corpos de santos que não estavam mortos, porque quando a pessoa morre em Cristo, morre em aliança com o Senhor, morre salva, ela não morre, ela adormece. É aí que se entende que não se passa pela morte, que não se passa pela dor da morte. Mas aí vem a pergunta: você tem vivido em santidade? Você tem vivido uma vida santa? E o que é viver em santidade? Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Olha só, quando ele fala, essa palavra de Hebreus capítulo 10, versículo 19, ela é a concordância com o que nós acabamos de ler em Mateus 27, versículos 50, 51, 52 e 53. Ele diz assim no versículo 19 do livro de Hebreus capítulo 10: tendo, pois, irmãos, ele não está falando com incrédulo, ele não está falando com incrédulo, ele está falando com convertido, ele está falando com aquele que já é convertido. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, assim como a carne do Senhor Jesus foi triturada, foi rasgada na cruz, o véu que nos separava foi também rasgado. Tudo aquilo que nos separava de Deus também foi rasgado, porque ele rasgou a sua carne na cruz. Aí ele diz: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então você veja que ninguém pode entrar na presença de Deus na sujeira, na imundícia, no pecado, na mentira, na hipocrisia. Você veja que ele diz com um coração sincero. A sinceridade é uma das bases para você ter acesso à presença de Deus. É você ser transparente, é você ser natural, é você não ser fingido, é você ser natural, é você ser autêntico, é você ser uma pessoa verdadeira. No livro de 1 Tessalonicenses, vou ler só mais 2 versículos para encerrar, é um pouquinho atrás. 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, ó: portanto, Deus não nos chamou para impureza, e sim em santificação. Deus não nos chamou para viver na impureza, na sujeira, na imundícia, na idolatria, na avareza. Deus não nos chamou para você contaminar o teu corpo, mutilar o teu corpo. O teu corpo é santuário do Espírito Santo. O teu corpo, ele é para ser habitação de Deus. Dentro do teu corpo tem uma alma, e essa alma não morre. O que morre é o teu corpo, o que morre é a matéria, o que vai a óbito é a matéria, mas a alma não vai a óbito. Então, quando você não cuida do teu corpo, de acordo com a palavra de Deus, você não está cuidando do santuário, ou que deveria ser a casa de Deus. Você tem que ter uma vida limpa. Por isso a necessidade de você se batizar. Por isso a necessidade de você viver em novidade de vida. Por isso a necessidade de você entrar na presença de Deus com a vida santificada. Se consagrar. No livro de Romanos, depois do livro de Atos, capítulo 6, se eu não estou, ele diz assim, ó, no versículo 22, Romanos 6, 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, o quê? A vida eterna.